Abramos nossas Bíblias. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. Iremos ler o verso 42 e 43. Lucas 23, 42 e 43. 23 é o capítulo, 42 e 43 são os versículos, e eu quero estar pensando com você, meu irmão, com você, meu amigo, que nos acompanha nessa noite a respeito do seguinte assunto: experimentando a presença pela redenção. Experimentando a presença pela redenção. E acrescentou Jesus. Voltar aqui, né? A língua portuguesa, que na minha versão é um pouco diferente aqui, né? Vamos lá então. E acrescentou. Língua portuguesa é maravilhosa, né? 2 pontos, vírgula, faz uma diferença tremenda, e ainda bem, né, que há esses sinais que podem estar nos ajudando. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Deus nos abençoe, Deus fala no nosso coração pela sua palavra. Amém? Experimentando a presença pela redenção. O que são os evangelhos? Os evangelhos são os 4 primeiros livros do Novo Testamento que contam a história de Jesus enquanto ele esteve em forma humana e divina em nosso mundo habitado, ou seja, no planeta Terra. Como os evangelhos foram escritos? Os evangelhos são um trabalho de pesquisa que iniciou um bom tempo após a morte de Jesus, quando seus seguidores perceberam que era preciso manter viva a memória a seu respeito. E quantas pessoas que caminharam com Jesus estavam vivas, elas poderiam falar, elas sabiam, né, quem ele era. E depois que, quando todos essas pessoas que conheceram, que seguiram, que caminharam com Jesus, depois que todos esses estivessem mortos, ele só se faria conhecido, ele só seria lembrado através dos escritos a seu respeito. Algumas pessoas pensam, né, que Jesus ia caminhando, ele curou o cego, ele ressuscitou um morto, ele fez um paralítico andar. Algumas pessoas pensam, né, que ele estava fazendo isso tudo e tinha alguém ali atrás, né, escrevendo, tomando nota do que estava acontecendo. Só que não é assim que aconteceu. A confecção dos evangelhos tem inspiração divina, com certeza, mas também foi um trabalho, um grande trabalho de pesquisa realizado pelos seus autores. Por que foram escritos 4 evangelhos? Só um não estaria de bom tamanho? Os evangelhos foram escritos originalmente para públicos diferentes e com objetivos diferentes em relação à pessoa de Jesus. O Evangelho de Mateus foi escrito para judeus que haviam ouvido a mensagem a respeito de Jesus e
se converteram. O objetivo era mostrar que Jesus era o Messias anunciado pelo Antigo Testamento. O Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos e gentios. O seu objetivo era mostrar que Jesus era o Filho de Deus. O Evangelho de Lucas foi escrito para os gregos. O seu objetivo era mostrar que Jesus era o Salvador divino. O Evangelho de João foi escrito para uma igreja que tinha uma grande diversidade de membros. O seu objetivo era mostrar que Jesus era Deus que veio ao mundo habitar conosco, como Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O primeiro evangelho a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. E o último a ser escrito foi o Evangelho de João. Os três primeiros evangelhos, que são Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos, porque foram escritos utilizando a mesma fonte de pesquisa. O Evangelho de Lucas é considerado uma obra-prima da literatura grega, pois Lucas era médico e, por esse motivo, ele tinha um nível cultural maior que o dos demais discípulos. E no seu Evangelho, ele dá alguns detalhes nas histórias contadas por Mateus e por Marcos. Lê o Evangelho de Lucas com muita atenção e você vai poder perceber esses detalhes. Os evangelhos nos contam a história de Jesus e falam sobre a sua redenção. O que significa redenção? Esse termo era um termo muito utilizado na época de Jesus em Roma e significa o seguinte: redenção era o preço pago para que um escravo se tornasse livre. Experimentando a presença pela redenção, nós precisamos sempre experimentar a presença de Jesus. O texto que lemos nos traz alguns ensinos sobre a redenção. O primeiro ensino é o seguinte: a redenção nos leva a conhecer a pessoa de Jesus. A mensagem de Jesus foi pregada pelos seus discípulos que obedeceram à sua ordem. E não foi nada fácil para eles fazerem isso. E com exceção de João, todos os apóstolos pagaram com a sua vida. E muitos cristãos também, mas eles sabiam que estavam fazendo algo para Jesus e por mais que tentassem deter os cristãos, eles iam crescendo até chegar ao ponto que hoje em dia nós somos 2 bilhões de cristãos no mundo e segundo o último censo no Brasil, só de evangélicos nós temos mais de 40 milhões. Uma expressão muito conhecida diz que nem sempre a quantidade tem a ver com a qualidade. Essa é uma expressão muito verdadeira. Temos muitos cristãos e não vemos muita coisa acontecer. Como assim? Temos várias igrejas, realizamos diversos cultos, verdade? Só que isso apenas não é o suficiente. Precisamos entender que a nossa atuação como igreja não se remete a apenas realizar cultos. A redenção de Jesus não deve nos levar a ter uma vida baseada apenas em cultos, reuniões e
eventos. A redenção deve nos levar a conhecer a pessoa de Jesus. Infelizmente, podemos dizer que muitas pessoas estão nas igrejas e muitas das pessoas que estão na igreja não conhecem a pessoa de Jesus. Isso ocorre por alguns motivos, por diversos motivos. Algumas vezes, algumas pessoas são apresentadas a um Jesus que não tem nada a ver com o Jesus da Bíblia Sagrada. Algumas pessoas até são apresentadas ao Jesus da Bíblia, mas escolhem viver de uma maneira como se ele não existisse. Essas pessoas seguem dois caminhos. O primeiro caminho é o de viver uma vida fora da presença de Jesus. O segundo caminho é viver a vida cristã de acordo com as suas conveniências. Elas até sabem o que devem ser feito, mas não fazem aquilo que Jesus orienta. Viver assim não vale a pena. Viver assim não é viver de uma forma correta. Infelizmente, muitas pessoas estão vivendo dessa maneira. E se essa é a sua realidade, meu irmão, se essa é a sua realidade, meu amigo, lhe aconselho a fazer um autoexame na sua vida cristã e a tomar uma atitude de mudança. A redenção nos leva a conhecer a pessoa de Jesus. A redenção nos leva a saber quem Jesus realmente é. Quando temos um encontro verdadeiro com Jesus, mostramos que a redenção dele realmente alcançou a nossa vida. E dessa maneira, passamos a ter em nossa vida o conhecimento real sobre Jesus. O texto que lemos, Jesus está passando pela crucificação. Ele passa naquele momento pelo processo da crucificação. E segundo a narrativa, ele estava com dois homens ao seu lado. Isso porque a crucificação era o pior castigo aplicado para alguém naquela época. E segundo nós sabemos, Cristo estava acompanhado de dois ladrões. Ele estava acompanhado de duas pessoas que viviam à margem da sociedade. E os dois ladrões têm diferentes posturas em relação a Jesus. Um não procura conhecê-lo, ignora a sua presença e, na verdade, até zomba da pessoa de Jesus. Outro ladrão que experimentou naquele momento difícil de sua vida a redenção, fala sobre a pessoa de Jesus. O ladrão reconhece quem era Jesus. A afirmação do ladrão na cruz mostra que realmente ele conheceu Jesus. A afirmação do ladrão na cruz nos mostra que ele reconheceu que não estava diante, próximo, ao lado de uma pessoa comum. A afirmação do ladrão na cruz mostra que ele entendeu
que estava ao lado do próprio Deus. Como nós estamos agindo em relação à presença de Jesus em nossa vida? Como nós estamos em relação ao nosso conhecimento sobre Jesus? A redenção chegou até a nossa vida. E o que nós estamos fazendo? Em relação às nossas atitudes, nós mostramos que conhecemos a Jesus ou que apenas ouvimos falar a respeito do seu nome? Precisamos sempre em nossa vida reconhecer que Jesus é o próprio Deus. Precisamos sempre entender que não estamos diante de qualquer pessoa. O nosso culto não pode ser feito de qualquer maneira, porque nós estamos diante de Deus. A reverência deve ser algo presente em nosso culto, porque estamos direcionando o nosso louvor e a nossa adoração a Deus. Nossas orações devem ser direcionadas sempre a Deus, em nome de Jesus. Precisamos sempre entender que as nossas orações devem ser feitas para que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. Precisamos buscar a Deus, precisamos ir em direção a Deus, precisamos falar com Deus, para que Ele possa realizar em nossa vida apenas o querer dEle. Maria, quando recebeu o anjo em sua casa, era uma adolescente, 13 anos de idade. O anjo dá para ela um desafio, e Maria diz para o anjo: que se cumpra em mim todo o seu querer. Que possamos também buscar ao Senhor e entender e pedir em nossas orações que a vontade dele se cumpra em nossa vida. Quando conhecemos de bem uma pessoa, temos intimidade com ela. Isso ocorre da mesma forma com Jesus. Quem tem intimidade com Jesus mostra que o conhece bem. E que possamos ter em nossa vida, meus irmãos, intimidade com Jesus. A redenção nos leva a conhecer a pessoa de Jesus. É o primeiro ensino que o texto nos mostra. Mas há um segundo ensino que o texto nos mostra. A redenção permite a atuação de Jesus. O pecado é a causa de todo o mal que enfrentamos nesse mundo. É bem verdade que as situações se desenrolam em várias questões, mas se nós, meus irmãos, se nós, meus amigos, pararmos para analisar como as questões ocorrem, se nós pararmos para analisar o desenrolar dos fatos, iremos perceber que tudo acontece por causa do pecado. A violência acontece por causa do pecado. A corrupção acontece por causa do pecado. A perversão sexual acontece por causa do pecado. Tudo que temos de ruim nesse mundo acontece por causa do pecado. O mundo está do jeito que está por causa do pecado. Jesus Cristo veio a esse mundo por causa do pecado cometido pelo homem. Ele veio para resolver a questão do pecado no que diz respeito à relação do homem com Deus. O pecado é aquilo que atrapalha a comunhão do homem com Deus. O pecado é aquilo que o homem faz que desagrada a Deus. Muitas pessoas
olham para a situação desse mundo, observam, analisam, ouvem notícias, ficam perplexas, ficam chocadas com fatos que ocorrem, como muitas das vezes nós ficamos por conta da maldade do ser humano. Irmãos, acompanharam essa semana nos jornais uma senhora que recebeu uma criança viva e não sabia que estava recebendo uma criança viva ainda e aguardou para guardar na sua geladeira, e um ano depois ela ficou sabendo que ela tinha guardado uma criança que morreu dentro da sua geladeira. Nós vimos uma criança que foi deixada sem vida na linha do trem, lá no município do Rio de Janeiro, e nós vemos coisas chocantes, aterrorizantes, e muitas pessoas acham que Deus perdeu o controle da situação. Muitas pessoas acham que Jesus não está mais atuando nesse mundo, mas saiba, meu irmão, saiba, meu amigo, que Deus sempre teve o controle desse mundo. O mundo sempre esteve em suas mãos. Jesus sempre atuou nesse mundo. Jesus atua nesse mundo por conta da redenção. A redenção permite a atuação de Jesus. Meus irmãos, fomos comprados por um bom preço. Jesus pagou um alto preço por nós e não podemos de maneira alguma nos esquecer dessa preciosa verdade. É muito triste ver as pessoas acabando com a sua própria vida. É muito triste ver pessoas se perdendo em meio ao pecado. É muito complicado ver a situação em que esse mundo se encontra. Jesus pagou um valor altíssimo pelo resgate da humanidade. Jesus atua em nossa vida por causa da redenção. O texto que lemos, vemos dois ladrões. E um dos ladrões dialoga com Jesus, pedindo a sua atuação na vida dele. Jesus responde prontamente. Ele diz prontamente. Até uma questão, que nossos queridos irmãos adventistas, eles dizem pela questão, de que quando a pessoa morre, ela não está, não vai logo, para a sua realidade na eternidade, porque eles dizem que no original, na conversa de Cristo, como os irmãos perceberam na minha leitura, 2 pontos, uma vírgula, pastor, a diferença. Então eles dizem que nesse texto original diz assim: Cristo fala, na verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, mas o texto não tem nenhuma vírgula, diz assim: na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, porque Jesus atua prontamente. Jesus atua imediatamente. Jesus não demora a atuar. Jesus atua no tempo certo. Jesus atuou mudando a realidade daquele ladrão no final da sua vida. Jesus pagou um alto preço por aquele ladrão. E por esse motivo, ele pôde atuar na vida dele. Jesus continua atuando em nossa vida. Jesus continua transformando a nossa vida. O sacrifício de Jesus é vivo e permanece sobre nós para sempre, sobre todos nós para sempre. O sacrifício de Jesus permite que nós deixemos de ser pecadores condenados e passemos a nos tornar pecadores salvos. Meu irmão, nunca se esqueça dessa verdade.
principalmente nos dias difíceis que você vier a enfrentar. Meu amigo, Jesus morreu por você. Ele derramou o sangue dele na cruz por você, para que a redenção se torne uma realidade em sua vida, para que ele pudesse atuar também em sua vida. Para que isso ocorra, é necessário que você faça a sua parte, meu amigo, pois Jesus já fez a parte dele. A redenção permite a atuação de Jesus. Quem um dia teve um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus, nunca mais é o mesmo por conta da presença dele em sua vida. Quem tem a presença de Jesus é rendido por ele, e quem é rendido por ele melhora a cada dia. Quem é rendido por Jesus não cai mais nos mesmos erros. Quem é rendido por Jesus não comete mais os mesmos pecados. Quem é rendido por Jesus não dá desculpa para os seus erros, mas os reconhece e sabe que é possível melhorar graças à atuação de Jesus em sua vida. Graças a Ele vamos caminhando, graças a Ele vamos melhorando, graças a Ele vamos evoluindo, porque a redenção permite a atuação de Jesus. Não estamos sozinhos nessa caminhada, Jesus está conosco. Jesus está nos ajudando a viver de acordo com a vontade de Deus. Jesus atua em nossa vida, fazendo com que mudanças necessárias venham a ocorrer, fazendo com que venhamos a nos envolver cada vez mais em sua casa. Jesus atua em nossa vida, nos capacitando para a sua obra, pois nada daquilo que fazemos na casa de Deus é pela nossa capacidade apenas. Pois o que fazemos na casa de Deus precisa contar com a capacitação do Espírito Santo. E isso se dá pela maravilhosa atuação de Jesus em nossa vida. Jesus atua. A cruz é um elemento muito importante do cristianismo. Foi na cruz que Jesus se entregou para executar o plano de Deus. Foi na cruz que a redenção aconteceu em nossa vida. Foi na cruz que os nossos pecados foram perdoados e a nossa dívida com Deus foi paga. Foi na cruz que Jesus pagou o preço pelo nosso resgate. Foi na cruz que nos reconciliamos com Deus por causa de Jesus. A nossa vida com Jesus não é algo muito simples. Precisamos valorizar cada dia o nosso relacionamento com Deus. Precisamos valorizar a cada dia a nossa comunhão com Deus. Hoje em dia tem sido muito comum as pessoas deixarem a igreja e por conta disso, Jesus, porque essa história de que eu não estou com Jesus, não estou na igreja, mas eu estou com Jesus, é uma grande mentira. Mentira não, né? Porque mentira é um termo mais antigo, né? O termo moderno agora é uma fake news, né? É uma grande fake news dizer que você não está na igreja, mas você está com Jesus. Qualquer coisa pequena é motivo para a pessoa poder abandonar Jesus.
Nada nem ninguém pode nos separar de Jesus, como diz o apóstolo Paulo no final do capítulo 8 da carta aos Romanos. Você pode ter tido algum problema com seu irmão da igreja. Você pode ter tido algum problema com algum irmão da liderança da igreja. Você pode ter tido algum problema com seu pastor. Mas isso não é motivo para deixar de caminhar com Jesus. Pois quem morreu na cruz por você não foi o irmão, não foi o pastor, mas quem morreu na cruz por você foi Jesus. Dê valor ao seu relacionamento com Jesus. Permita que Ele venha atuar. Permita que Ele se faça presente em sua vida, pois o valor pago por você foi altíssimo. Não fomos comprados por coisas corruptíveis, e sim pelo sangue do único que se manteve incorruptível nesse mundo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso compromisso deve ser sempre com Jesus. Devemos dar muito valor à cara de Deus, pois é na igreja que Jesus se manifesta na nossa vida de uma maneira muito especial. Faça o possível para estar sempre na igreja. Dedique os seus dons e talentos à obra do Senhor. A igreja precisa ser uma referência no bairro em que ela está estabelecida, e isso só irá ocorrer através da atuação e do bom testemunho dos seus membros. As pessoas têm que olhar para a igreja e perceber que é nesse lugar que Deus se manifesta. As pessoas têm que ver que esse lugar é um lugar de transformação de vida, por causa da presença de Jesus. Aqui nesse lugar não estão pessoas perfeitas, mas pessoas que estão aqui, que têm o desejo de fazer sempre o melhor para o nosso Deus. Jesus está em nosso meio. Jesus está falando nesse lugar. Jesus está operando nesse lugar. Jesus está transformando vidas nesse lugar. Tudo por conta da redenção. Tudo por conta do alto preço que Ele pagou por cada um de nós. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Deus nos abençoe. Amém?